Olá, pessoal. Vamos à nossa aula de física. Nosso conteúdo hoje, nós vamos estar falando sobre algarismos significativos, sobre notação científica e sobre ordem de grandeza. Vamos especificar cada um desses. Olha só, o que é algarismo significativo? Veja bem, se você pega uma régua e você mede alguma coisa e você encontra o valor entre 13 e 14 milímetros. Então, 13 e 14 está entre. Então, você faz uma base dividindo esse milímetro em 10 partes. E aí você vê se ele está mais para 13 ou se está mais para 14. Então, você faz uma suposição de que ele possa estar no 7, que ele está mais para o 14. Então, você supõe que seja 13,7 milímetros. Então, esse 7, ele é duvidoso. Por quê? Porque ele poderia ser 8 ou poderia ser 6. Você tem certeza que ele mediu 13 milímetros, que ele se aproximou do 14. Mas você não sabe exatamente em que número ele ficou. Então, nós falamos que esse número ele é duvidoso, mas os 3 algarismos são significativos. Por quê? O algarismo 7, ele é duvidoso e convertido. Se convertermos esse número em metros, nós vamos encontrar esse valor aqui, ó. Nós vamos obter esse valor, 0,0137 do metro. Quando transformar de milímetro para metro, nós vamos encontrar esse valor. O que significa que esses 3 algarismos, eles são significativos. Eles vão nos dar aqui um valor. Eles vão nos dar uma orientação. Então, essa medida possui 3 algarismos significativos. Isso é algarismo significativo, tá? Mas, sabendo que desses 3 algarismos significativos, o 7 é um número duvidoso. O 1 e o 3 são os números que, de fato, foram medidos e foram constatados, tá? São números reais. Então, isso é o que nós chamamos de algarismos significativos, porque os 3 significam um valor. Quando transformamos numa unidade de medida maior, nós temos, assim, 0,0137, tá? Então, os 3 são algarismos significativos. Bom, e notação científica? Vamos entender o que é notação científica. Olha, a notação científica é um número que está anotado da seguinte forma. Quando ele é escrito, ele tem que ficar nessa forma aqui, ó. N vezes 10 elevado a N, aqui minúsculo. Onde esse N vai ser um número natural, vai ser o número que se quer representar, multiplicado por uma potência de 10, tá? Então, esse N, ele tem que ser um número maior que 1. Veja, 1 é menor ou igual a N, ele pode ser 1, ele não pode ser menor que 1. E esse N módulo, ele nunca vai estar negativo, esse N vai ser menor que 10. Ou seja, esse N é um número que está entre 1 e 10. Ele nem pode ser menor que 1 e nem pode ser maior que 10. E multiplicado por uma potência de 10. E esse N aqui, que vai ser o expoente, vai ser de acordo com a quantidade de casas decimais desse número, tá? Em que, vamos ver aqui o exemplo. Olha o exemplo aqui. Nós temos aqui essa medida, que é uma medida que representa a distância da Terra ao Sol. Então, é aproximadamente 140 mil milhão bilhão. Então, 149 bilhões de metros. A distância entre a Terra e o Sol. Para escrever isso em notação científica, para não escrever esse número tão longo,
se escreve em notação científica, de maneira que nós escrevemos 1,49, porque esse número, ele é o significativo, ele precisa ficar expresso completamente. Então, 1,49, por quê? Ele tem que ser um número maior que 1 e menor que 10. Então, ele não poderia ser escrito 14, porque 14 é maior do que 10. Não poderia ser escrito 149, porque é maior que 10. Tá? Então, ele não poderia ser escrito 0,149, porque ficaria menor que 1. Então, esse número, maior que 1, 1,49, multiplicado por a potência de 10 elevado a 11. Por que 11? Porque a vírgula que hoje estaria aqui, quando se fala 149 bilhões, ela andou 3, 6, 9, 10, 11. Ela andou 11 casas e agora ela ficou aqui, ó, entre 1 e o 4. Por isso, é elevado a 11. Então, essa potência é igual a essa notação científica. Então, desloca-se a vírgula 11 casas para a esquerda e multiplica-se por 10 elevado a 11. Foi o que a gente fez, puxou a vírgula para a direita. Aliás, para a esquerda, perdão. Quando o número é um número assim, ó, 0,0000005 centímetro, isso é o número de uma coisa bem pequena. É um átomo de hidrogênio. Ele é de aproximadamente esse tamanho. Aí, para escrever ele em notação científica, a vírgula que estava aqui vai andar para a direita a quantidade de casas que forem necessário. Ela vai ter que ficar depois do 5. Por quê? Porque o número que fica antes da potência de 10 tem que ser um número entre 1 e 10. Tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então, tem que ser 5. Então, vai ser 5 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas a vírgula andou? 3, 6, 9. Agora, só que, nesse caso, é 9 negativo, porque a vírgula andou, o número que era pequeno, cresceu, ficou o número 5. 5 vezes 10 elevado a menos 9 centímetros. Então, desloca-se a vírgula 9 casas para a direita e multiplica-se por 10 elevado a menos 9. Tá? Então, eu sei que vocês já viram isso também em matemática, mas revisando, porque nós vamos precisar trabalhar com esses valores, tá? Em física, nós vamos precisar entender quando encontrar um número assim, a gente tem noção que é um número assim. Quando encontrar assim, tem noção que é um número assim e vice-versa. Quando fizer um cálculo que dê esse valor, a gente apresentar assim, em notação científica. Ou assim, a gente apresentar, saber fazer as transformações, tá? E ordem de grandeza? O que seria a ordem de grandeza? Ordem de grandeza é uma expressão usada para designar a potência de 10 que mais se aproxima de um número. Por exemplo, vamos aqui. Então, você vê aqui, olha só, esse número, escrito em notação científica, 1,49 vezes 10 elevado a 11 metros. A ordem de grandeza aqui é 10 elevado a 11. Mas não é porque está aqui expresso esse valor. Observemos, vamos observar por que é 10 elevado a 11. O valor 1,49, ele está mais perto de 1 ou está mais perto de 10? Está mais perto de 1, né? Está mais perto de 1, que é 10 elevado a 0. Então, 10 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1, não é isso? Então, você não tem nenhuma potência para somar aqui com esse 10 elevado a 11. Por isso que a ordem de grandeza é 10 elevado a 11. E o que significa isso? Significa dizer que, para você apresentar o tamanho
de um tamanho muito grande ou muito pequeno, muitas vezes nem interessa esse valor aqui que vem antes da potência de 10. Só interessa saber a potência de 10, para saber se é milhão, se é bilhão, se é trilhão, tá? Então, às vezes só interessa essa parte aqui. E a ordem de grandeza é justamente isso. Tá mostrando que é 10 elevado a 11, tá? Agora veja esse daqui, ó. 5,3 vezes 10 elevado a menos 9 centímetros. Qual é a ordem de grandeza dele? Aí agora você observa. A ordem de grandeza vai ser igual a 10 elevado a menos 8. Por que menos 8? Aqui não era menos 9? Vamos entender por quê. 5,3, 5,3 está mais perto de quê? De 10 ou de 1? Ele está mais perto de 10, não é isso? Então, se ele está mais perto de 10, é 10 elevado a 1. A potência de 10 elevado a 1, toda potência elevada a 1 é igual a ela mesma, né? Então, ele está mais perto de 10. Então, esse 1 aqui, ó, da potência de 10, vai ser adicionado. Adicionamos 1 na potência de 10 do número. Como era 10 elevado a menos 9, quando adicionamos 1, então menos 9 mais 1 fica menos 8. Não é isso? Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior, então ficou menos 8. Certo? Então, isso é o que nós chamamos de ordem de grandeza, representado por OG. Ordem de grandeza. Você sabe que esse número aqui, o que importa saber dele, não é que é 5,3, é saber em qual classe ele está. Se é na classe dos milhões, dos bilhões, dos trilhões, tá? Então, isso é ordem de grandeza. Bom, hoje para nossa aula, era isso que eu queria mostrar para vocês. E aí eu deixo 3 questõezinhas para vocês exercitar esse conteúdo, tá bom? Então, beijo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me perguntar, tá? Um abraço, bons estudos.